Assembleia Geral, a tribuna do seu condomínio. Esse programa é gravado diretamente aqui da sede da administradora Casa dos Síndicos em Canoas. Ao meu lado, doutora Sandra Geiver, representante do Departamento Jurídico da administradora. Olá. A Alexandra Meirelles, nossa gerente de condomínios, que trabalha conosco há 18 anos. E a nossa convidada, que é a senhora Ione Fernandes Dallagnol, síndica do condomínio Monte Pascoal, aqui de Canoas, com 40 unidades. Muito bem-vinda, dona Ione. Obrigada. O tema de hoje é um tema bastante interessante, que é o quê? Como envolver a coletividade no dia a dia da administração do condomínio. A gente sabe que um dos maiores problemas atualmente em condomínios são os quóruns em assembleias, né? As pessoas muito reclamam para o síndico, nos corredores, para os outros condôminos, de que as coisas não funcionam, não andam, que as coisas não são aprovadas, que mudanças não são feitas, mas chega no momento da assembleia, quase ninguém participa, né, dona Ione? É assim, não é, Alexandra? É verdade. A gente sabe que a rotina do dia a dia da administradora, essa é a reclamação mais frequente dos nossos síndicos, que é o quê? As pessoas, inclusive, ligam para cá, falam, as coisas não acontecem no meu condomínio. Enfim, a gente fala, olha, vai ter assembleia dia tal, você tem que ir lá, você tem que fazer valer a sua vontade, votar, enfim, discutir. No outro dia, a gente recebe aqui a cópia da ata, foram 2, 3 pessoas de um condomínio de 50 unidades, né, doutora? Em regra. Doutora também, que pede advogada, também é síndica, né, doutora? Também passa por essa situação. Eu também já fui síndica algumas vezes, tanto da onde tive escritório, porque também sou advogada, como da minha casa, e sei que essa é uma dificuldade. O quórum, fazer com que as pessoas venham participar da administração do condomínio. Alexandra. Não só na Assembleia, né, doutora, mas também depois na própria administração. Podem até não vir na Assembleia, mas se colaborarem na administração, não é isso, dona Ione? Com certeza. Nos facilita. Colaborando, no mínimo, cumprindo as regras do condomínio, não é, dona Ione e Alexandra? Exatamente, dando exemplo, né? Dando exemplo, porque as pessoas também gostam de cobrar. Tem uma convenção, um regulamento interno, que muitas vezes é totalmente desconhecido pelos condôminos. Sequer sabem quais são as regras que constam lá na convenção do condomínio ou no regulamento interno. A Alexandra está aqui conosco há 18 anos, como ela disse, a nossa gerente de condomínios aqui. Pode falar um pouquinho da experiência dela conosco, né, Alexandra? Sim. Tenho bastante experiência em participar de assembleias e o quórum realmente muito reduzido. E as pessoas, depois da assembleia, reclamam, ligam para a administradora, exatamente como a senhora falou. Ligam para a administradora e reclamam por que não foi tocado no assunto, enfim, o que aconteceu na assembleia. Ou não ficam satisfeitas com o resultado final da assembleia. Mas não foram na assembleia votar. Como é que querem que as coisas podem... Né? Às vezes sabia. Exatamente. A gente até aqui, a Alexandra sabe, a gente orienta que os síndicos, quando faz a convocação que vai para o condomínio, além de receber cada unidade, porque é obrigatório, todas as unidades deverão ser convocadas para a assembleia, mas também que se afixe nas áreas comuns do condomínio os editais de convocação. Eu ponho no elevador, não tem. Elevador, garagem, salão de festas, entrada do prédio, enfim, para dar conhecimento, notoriedade, publicidade daquele edital de convocação. Mas mesmo assim, né? Então, uma coisa que a gente vem observando ao longo dos anos e a gente mesmo instrui e orienta aos síndicos que se faça é o quê? Tornar a assembleia um momento menos pesado. Quando ocorre essa assembleia? A assembleia geralmente é à noite no condomínio, né? São poucos condomínios que a gente tem aqui que fazem assembleias durante o dia, geralmente são condomínios comerciais, né? Mas são muito poucos, a maioria mesmo os comerciais de assembleias são à noite, então assim, à noite o pessoal já trabalhou o dia inteiro, tá cansado, quer ir pra casa, daí tem a novela, é o dia do jogo, sempre tem uma desculpa. Razão. Sempre tem alguma coisa para não ir na assembleia. Então, como que um síndico ou os próprios componentes da administração podem tornar aquele momento atrativo para que as pessoas tenham realmente interesse em ir na assembleia? Né? A dona Ione é síndica do condomínio Montreal faz 1 ano e meio, né, dona Ione? E ela fez uma revolução lá no condomínio, porque até um tempo atrás o condomínio também sofria com essa dificuldade de quórum, né, dona Ione? Sim. Dona Ione, como o condomínio é um pouquinho menor, é um condomínio médio de 40 unidades, fez o quê? Quando ela não consegue o quórum suficiente, dona Ione, conta para os nossos telespectadores como é que a senhora faz. Bem, assim, o que acontece? Normalmente o condomínio diz, eu nem sabia, eu não vi, eu não li, recebi, botei no lixo, é o que eles fazem. Sim. Então, agora o que eu faço? Eu tenho uma lista, com todos os condomínios, eu bato de porta em porta. Em cada assembleia, vai ter uma assembleia assim, a pauta é essa, a pauta é essa. Quer dizer, não adianta se depois não foi aprovado e ele não gostou, a decisão é válida. Isso é muito importante, porque às vezes assim, mas eu não concordava com isso, de repente é alguma coisa que vai onerar o valor do condomínio, enfim.
ou até uma alteração da convenção, que claro tem um quórum específico, um quórum legal, que é um quórum de 2/3, mas às vezes num condomínio de 40 unidades se consegue alcançar isso. Aí daqui a pouco as pessoas, mas eu até tinha interesse em alterar, ou eu não tinha interesse que alterasse, mas não fez valer o voto. Tem que lembrar que Aconteceu agora. quem não participa da Assembleia vai ter que acatar aquelas decisões da Assembleia também. Não significa, mas eu não fui, não votei, então para mim não vale. Mas jamais vai Isso não poder dizer que não existe. sabia, né? Exatamente. Porque ele assinou lá que ele era contra ou a favor daquilo. Olha a ideia do Ione, além do Entendeu? edital de convocação que é encaminhado, como são, claro, é um condomínio, como eu disse, um condomínio médio de 40 unidades. Ela bate em todas as portas e diz, fica ciente que dia tal vai ter assembleia com essa votação aqui. Então, inclusive, isso agora... Ela faz uma prévia, né, doutora? Adentrando na questão jurídica, né, doutora Sandra, a gente tem lá no Código Civil que fala que se algum condômino não for convocado, poderá, inclusive, tornar nulas as decisões da Assembleia. Se for vontade. Não é o meu Sim. caso. E, então, isso não acontece no condomínio Monte Pascoal, Ajuda bastante, porque a dona Ione teve essa ideia aí de passar de porta em porta, enfim, ninguém poderá questionar depois, dizer, olha, não recebi, não estava ciente, enfim. E, doutora, uma das ferramentas que é agora bem usada é o grupo de WhatsApp, que muitos síndicos divulgam pelo grupo de WhatsApp. Que eu, as particularmente, não gosto de grupo do WhatsApp. Alessandra, desculpa te interromper. Tinha no meu condomínio, acabei com Sim. Não é para todo condomínio que Não funciona. serve, não serve para ninguém, nem para os grupos de família. Não serve para briga. O que eu fiz? Eu fiz uma lista de transmissão. Sim. O que é a lista de transmissão? Tem todos os condôminos, inclusive esposas, maridos. Todos os contatos. Todos os contatos do condomínio. Todos. Olha só a ideia. Qualquer coisa que eu faça, ou até reunião, ou arrumei, que nem hoje, consertei uma torre de tudo é posto ali. Todos ficam sabendo. Se eles xingarem ou não concordarem, eles vão xingar, só eu vou ver. Sim. Eles vão responder só para mim. É. Não fica aquele bate-boca, porque eu não concordo, porque eu concordo. Era um brigueiro. Acabou com a briga. Então agora eles respondem só para mim. Boa ideia. Boa ideia. Não tem mais briga. Não tem mais briga porque eles não ficam sabendo. Eles podem até se conversar, mas não tem como. Porque como é que é? As discussão. redes sociais são muito poderosas, as pessoas ficam muito fortes, muito valentes. Sim. Cara a cara a coisa muda. É verdade. Não, e às vezes eu até brinquei que eu digo que eu não gosto de grupo de WhatsApp, mas não tem como fugir disso. Hoje em dia, a sociedade, a gente, né, não tem quem não participe de um grupo do WhatsApp, isso é fato. Mas o que me incomoda particularmente num grupo do WhatsApp é que muitas vezes você vai ler uma mensagem, você lê com a sua entonação. Às vezes nem é no tom de a pessoa do outro lado nem está braba, enfim, mas tu, olha que desafio, olha o jeito que mandou fazer isso aqui. Olha, isso já cria uma situação. Uma animosidade entre os condôminos. Claro, como a Alexandra colocou. Nós temos condomínios e condomínios. Nós temos aqui condomínios de 6 unidades e condomínios de 1.000 unidades. Então, assim, é óbvio que num condomínio de 400, 1.000 unidades, um grupo do WhatsApp não tem como, não funciona de jeito nenhum. Agora, talvez num condomínio pequeno vá funcionar. Inclusive, não acontece ainda aqui no Sul, pelo menos, não tenho conhecimento de que isso já seja uma prática, mas lá na região Sudeste, enfim, São Paulo, por exemplo, é um estado em que muitas administradoras já estão fazendo com que as assembleias sejam através de grupos do WhatsApp. Eu, Andréia, particularmente, diretora da administradora e operadora de direito, e que trabalho com direito imobiliário vou agora dedurar minha idade, mais de 15 anos aí, eu tenho conhecimento de que não é tão simples assim a gente tomar essas decisões, enfim, e que muitas vezes depois pode se discutir se efetivamente vai ter validade. Eu ainda sou de um tempo que o bom mesmo é uma boa reunião, um livro de atas. Que é um diferencial aqui da administradora, né, Alexandra? As nossas atas são feitas na hora, no livro atas, as pessoas assinam quando chegam e assinam depois que acaba a assembleia, porque a gente faz a leitura da ata. Não tem aquela história de o assistente lá da administradora fica escrevendo num papel, rabiscando lá, e depois ele vai para casa, e daí ele lá na administradora faz bonitinho. Não, aqui é como disse assim, há um tempo atrás tinha uma brincadeira Nutella e raiz, aqui é raiz, a gente faz na hora a nossa ata aqui, lê para o pessoal, aprova, porque outra coisa também, um outro macete aí que a gente vê em outras na concorrência. Não estou desrespeitando ninguém, mas estou falando aqui do nosso diferencial, que é o quê? Abre a outra assembleia daqui a 1 ano. Primeiro item, leitura da ata e aprovação da ata anterior. Como assim aprovação da ata anterior se já passou 1 ano? Daqui a pouco tu já fez até uma obra, tu mudou até a cor do prédio, daí tu vai aprovar aquilo? Não existe isso. Então, assim... É um cuidado que a gente tem aqui. Fazer uma assembleia não é fácil, trabalhar com a coletividade não é fácil, mas a gente tenta sempre
buscar soluções e orientações para que os nossos síndicos possam tornar aquele momento atrativo. Nós mesmos aqui na administradora, a gente faz eventos, a Dona Ione participa de todos os nossos eventos com grande participação, né? Dona Ione, ela vem para se qualificar, conhecer, troca experiência com todo mundo também, porque o nosso foco é justamente para que a gente possa orientar os síndicos da melhor maneira. Afinal de contas, nessa parceria entre condomínio e administradora, nós somos o lado técnico e a nós cabe essas orientações. Se serão ou não acatadas pelo condomínio, aí é critério de cada condomínio. Outra coisa que eu faço muito lá no meu condomínio é assim, ó, por exemplo, tem que nem aconteceu, a pracinha estava tudo solto, os 6 anos de uso, e os pais não estão nem aí, eles não olham nada. Os caras, as crianças brincando. Eu percebi que estavam se soltando parafusos e tal. Digo, alguém que se dispõe a me ajudar a arrumar a pracinha. Apareceu um dia até nós, à noite, um morador que nem é condomínio, é inquilino. Uhum. Foi para lá comigo com furadeira, com chave, arrumamos toda a pracinha, apertamos tudo. Isso eu faço muito. E depois, o que eu faço? Na lista de transmissão, agradeço a contribuição. Isso é muito bom. Que valeu pela ajuda, isso é coisa que a gente não precisa gastar. Se todo mundo participar, quem souber fazer outra coisa, eu preciso de tal coisa. Sempre tem alguém para ajudar. Quando a gente elogia, enfim, um trabalho, isso faz com que o grupo também se sinta motivado a isso. Eu vou fazer para ser elogiado. Perfeito. Todo mundo gosta. Nós vamos fazer um intervalo, o assunto está ótimo e a gente volta em breve. Assembleia Geral, a tribuna do seu condomínio. Retornamos aqui ao nosso programa. Hoje nós temos como convidada a Alexandre Meirelles, nossa gerente de condomínios, e como síndica a Dona Ione do condomínio Monte Pascoal. Estamos falando sobre como envolver a coletividade no dia a dia da administração. Antes da gente voltar ao assunto, eu quero puxar um gancho aqui. No primeiro bloco, a Dona Ione fez uma colocação muito bem feita e me chamou bastante atenção porque não é algo claro para todas as pessoas que vivem e trabalham dentro de condomínio. Que ela fez uma diferenciação. Ele é inquilino, não é condômino. Nem todas as pessoas têm clareza, conhecimento de que condômino é proprietário. Geralmente as pessoas acham que mora no condomínio é condômino e condômino é somente proprietário. Isso se faz importante ter o conhecimento, saber distinguir, não é, doutora? Porque quando a gente vai fazer a leitura da lei de condomínios, que inclusive, vou fazer uma propaganda, a gente tem a nossa agenda aqui da administradora Casa dos Síndicos, da qual possui a lei de condomínios comentada, eu faço esses comentários à lei de condomínios. Quando a pessoa vai consultar essa lei, enfim, ela se refere aos condôminos, em alguns casos aos moradores. Quando fala moradores, ela fala da coletividade. Quando diz condômino, são somente os proprietários. Eu quis fazer esse registro porque me chamou bastante atenção a Dona Ione ter essa clareza, porque, como eu disse, não são todas as pessoas que sabem fazer essa distinção, não é mesmo, Alexandra? Muitas vezes as pessoas em assembleia, os síndicos, né, tratam a coletividade como todos como condôminos, e não é o correto. Existem os moradores, né, que daí sim, moradores poderão ser condômino ou locatário. São coisas diferentes. O inquilino, ele não tem direito a voto, então ele não é inquilino. A não ser que ele tenha uma procuração. Que ele possa. Eu até sou uma defensora, vou fazer aqui uma parte, sou uma defensora dos locatários, porque na maioria das vezes os locatários participam até mais que os proprietários. Por que isso acontece? Porque ele é responsável pelo pagamento do DOC de condomínio, onde estão lançadas as despesas ordinárias, que é de competência do locatário. Com isso, ele se importa, porque ele sai do bolso dele aquelas despesas ordinárias, então ele tem interesse em participar das reuniões. Eu até, quando me perguntam aqui, doutora, também tenho a mesma opinião, quando alguém nos questiona, o locatário, eu tenho um locatário lá, ele pode participar, enfim? Olha, eu acho que poder participar, a Assembleia, com certeza pode participar. Claro que a questão de voto é se ele tiver uma procuração. Agora, quer ver uma coisa interessante? O locatário pode ser síndico, não é, doutora? Pode, porque o artigo 1348, se eu não me engano, do Código Civil, ele fala que para ser
Síndico não precisa... Como é que tem aqui o Aqui, texto, tá aqui, bem. doutora, por favor? Ele não traz a obrigatoriedade de ser um condômino, poderá ser uma pessoa estranha ao condomínio, tanto que existe a figura do síndico profissional, que ele não é um condômino. O conselheiro pode ser um inquilino? Se a convenção permitir, porque às vezes a convenção fala assim, que o conselho fiscal será composto por 3 condôminos. Se ela fala assim, então é só por proprietários. Doutora, é o Porque eu gostaria que 1347 do Código Civil diz: a Assembleia escolherá um síndico que poderá não ser condômino para administrar o condomínio por prazo não superior a 2 anos, o qual poderá renovar-se. Então, Perfeito. pode não ser? Pode. Pode. Pode o inquilino ser? Pode sim. Mas aí do conselho pode? Agora, Tem que ver. o conselho- Subsíndico pode? o conselho somente, como eu disse, daí- se constar na convenção dizendo que o conselho É. deverá ser composto por condôminos, aí sim tem que ser proprietário, porque a lei não diz isso. Em compensação, a lei também disse, depois que houve a atualização do Código Civil lá em 2002, 2003, ela tirou a obrigatoriedade de ter um conselho no condomínio, não existe mais obrigatoriedade. Uhum. Então, assim, mas a lei não diz que ele deverá ser composto por condômino ou não. A lei ficou quietinha, deixa para a convenção decidir. Algumas convenções falam, o conselho será composto por 3 condôminos. Sim. Então, maioria, assim, é. depende muito do que diz a convenção do condomínio. Mas voltando ao nosso assunto, estávamos aqui falando sobre como envolver a coletividade nas assembleias de condomínio, na administração do dia a dia. Uma outra coisa também que é bastante interessante é a gente tornar esse momento um pouco mais agradável, já que vamos estar cansados depois de um dia de trabalho, enfim. Alguns condomínios, né, Alexandra, têm optado por fazer o quê? Um chimarrão, um chazinho, de repente até um bolo. Eu tenho alguns condomínios que aqui fazem até churrasco, né, Fazem Alexandra? churrasco. Claro, como eu disse exato. também, não vamos Sim. falar daquele condomínio de 1000 unidades, mas um condomínio Menor. pequeno, de médio porte. Olha, no sábado de manhã vamos nos reunir lá na churrasqueira, fazer um churrasco e a assembleia. Isso torna um pouco mais atrativo também, Exatamente. né, o condomínio. Outra possibilidade também que a gente vem percebendo que está aparecendo, surgindo aí, os síndicos mirins, né, problemas com crianças em condomínio, né, doutora? Criança. Então, assim, o síndico, a administração não consegue resolver aquilo, aquelas crianças que ficam soltas no condomínio, que jogam bola o tempo todo, chutam parede, andam na garagem de skate, enfim. Então, trazem essas crianças para a administração do condomínio. Síndicos mirins. Eles então, têm um papel, eles se Legal. envolvem. Eles vão se sentir Uhum. responsáveis por aquilo. Aquele síndico mirim, ele vai saber que ele tem regras que ele deve cumprir. Ele também vai fazer uma assembleia, ou a própria assembleia que será feita normal, mas se dá um tempo para aquelas crianças, enfim, para que eles se sintam valorizados e eles possam, então, trazer as suas ideias. E isso a gente vem observando, ainda não é algo que ocorre com muita frequência, mas já está surgindo e a gente vem incentivando. Quando nos procuram para dizer, olha, estamos com um problema com crianças nas áreas comuns e a gente fala com os pais e não tem jeito, a gente vem sugerindo, não é mesmo, Alexandra? Exatamente. Quem sabe propõe para esses pais, essas crianças, que se faça então uma administração mirim, infantil. Isso é super bacana, porque a gente tem... Incentiva, né? Bastante as exatamente, eles crianças. vão ter conscientização da responsabilidade que eles têm com a manutenção da pracinha, da garagem, da piscina. Eles mesmos vão ser fiscais e digo mais, eles vão ter mais sucesso, se destacam mais que muitas administrações, não é mesmo? Com certeza. Porque eles levam a sério. Eles levam. A sério. Muitas vezes criança quer limite e regra. Essa é a Exatamente. verdade. Todos Doutora, querem. voltando um pouquinho Todos então querem. àquele assunto do inquilino participar das assembleias, nós temos casos de síndicos inquilinos Uhum. e eles são tão Competentes, responsáveis, isso não muda exatamente, em nada, se envolvem muito com o Porque, condomínio. como eu disse, eles vão estar preocupados porque aquela despesa é do bolso deles, é de competência, se é uma despesa ordinária, é de competência do locatário fazer o pagamento. O locatário só não faz as despesas extraordinárias, que como o próprio nome diz, é extraordinária, poderá nem ocorrer no condomínio. Uhum. Então, Sim. em razão dele ter que contribuir e participar com esse pagamento, ele se interessa em fazer com Exatamente. que haja redução de custos, né, cuidar das questões de manutenções, porque ele sabe que quando ele for entregar o imóvel, enfim, todos esses custos recairão para ele também, além de que o custo mensal, o rateio das despesas mensais. Exatamente. E nas assembleias nós estamos observando que a assiduidade dos locatários está bem grande, assim, o pessoal Sim, participa, expressiva. o pessoal participa mesmo das Eu não assembleias sabia que eles podiam com- participar. com procurações para ter o direito a voto. Alguns contratos de locação já trazem essa cláusula, né, que o locatário poderá participar da assembleia votando e sendo votado desde que o proprietário não se faça presente. É raro, mas a gente já observou alguns contratos, já chegaram para nós aqui para que a gente tenha conhecimento que aquele locatário
tem poderes para participar deliberando da Assembleia, porque ele pode, né, doutora, somente Só participar da Tá, Assembleia, mas mas aí- deliberar é falar ele- e votar. Tá, Aí mas ele tem direito a voto, nesse caso. Tá, mas para ele votar, para ele ter direito a voto, tem que Uhum. ser ou no contrato, que daí o Sim, contrato ou Contratação procuração. ou Contrato procuração. procuração. Mas no nosso caso lá, nunca ocorreu isso aí, nem convidei Uhum. os Os inquilinos, locatários. Uhum. os locatários, porque achavam que não teriam direito, não Uhum. poderiam participar. Então, quando eles vêm com procuração do proprietário. Isso. Eles podem, por exemplo, se candidatar a síndico, vamos supor que o nosso estatuto permita, Uhum. sem autorização do proprietário. Não, ele tem que ter uma procuração. Procuração. Tá, Procuração. a procuração autorizando ele a ser síndico, se ele quiser. Aí ele Não, participar a da Assembleia. participar. A participar. Aí, participando da Assembleia, ele pode se lançar síndico. A procuração Pode. não precisa dizer que ele, para ele ser Ser síndico, é Sim, para ele participar. Tá, isso não precisa dessa Ele pode autorização do votar proprietário. e ser E ser votado. Votar E ser votado. Sem Dona. autorização do proprietário. Mas tem que ter a Com procuração para participar. Procuração. Com Cada procuração. assembleia ele tem que ter uma procuração. A não ser que ele tenha uma procuração que seja, por exemplo, por 5 anos. É. Né? Por um Porque prazo. assim, ó, as procurações têm duas modalidades. A gente tem uma procuração que ela é específica para aquela reunião, que a pessoa vai apresentar na mesa para o presidente e vai se recolher aquela procuração. Ela é específica para aquele ato. Depois a gente tem aquela procuração que pode perdurar por alguns anos, que muitas vezes é essa procuração que o locatário recebe do locador. Do locador. Né? Então, por quanto perdurar o contrato de locação, ele dá o direito àquele locatário a participar das assembleias, votando e sendo votado. Legal. Tá. Muito bom, bom esclarecimento. Isso é uma dúvida bastante recorrente Sim, também aqui na sim. administradora, né? E no caso, como a doutora colocou que ele não tem essa procuração, mas ele pode participar, ele pode opinar, ele pode ele debater, pode. ele pode. Ele só não pode votar. Votar. Mas pode Mas daí é discutir. difícil porque assim, se ele não tem o poder de voto, Tem Mas, que cuidar. mas, dona Bom. Ione, ele pode colocar a posição dele com relação àquele mas assunto os específico que condôminos, está se se eu trabalhando. conheço bem, os condôminos, os proprietários que estão lá na reunião não vão aceitar. É que, na verdade, Sim, sabia o também. que eu acho? Eu observo, Entendeu? assim, ao longo Agora tem desses uma- anos, existe um pouco de, vamos dizer assim, preconceito, Sei, né? exatamente. Ah, não é proprietário, não pode Não pode decidir vir. nada. Exatamente. enfim. Então se evita, verdade. também se evita. Se ele não tem esse poder, Uhum. não se expõe, procura O não se locatário. expor o O locatário. inquilino, Uhum. né? Porque ele vai ser rechaçado, porque o pessoal são- Essa é a mesma questão é com os isso. inadimplentes, por exemplo. É a mesma O coisa. inadimplente, ele pode ir na Assembleia, ele não pode deliberar. O que é deliberar? Falar e votar. Mas eles tentam votar. Eles tentam. Ah, Sim, o que não. cabe ao presidente da mesa no início da Assembleia? Faz a leitura do edital. Aconteceu com nós. não E foi? aí ele vai dizer o quê? Lembrando aos presentes Isso que aqueles que estão com débito de condomínio não terão direito Claro. ao voto. Mesmo assim eles tentam. Mas Sim, daí mas na isso hora faz parte. o presidente e o secretário tem que fazer o quê? O controle daqueles votos que são de inadimplência e Não não compu- contabilizar. Isso. Contabilizar. Exatamente. Mas acontece sempre. Acontece. sempre. É ser humano e vai tentar sempre burlar a lei. Exatamente. Eu Burlar acho, a lei no Brasil é uma coisa que é norma. eu acho assim, ó, o importante para nós, pelo menos que somos auxiliares de administração aqui, as perguntas, os questionamentos são todos os dias de que forma tornar esse momento mais atrativo, como trazer o pessoal. A dona Ione trouxe aqui uma situação que ela faz no condomínio dela e que dá muito certo, que é ela o quê? Bater de porta em porta, conscientizar, enfim, reforçar que vai ter uma assembleia, qual é a pauta. É uma maneira de fazer com que todos, enfim, não tem como alguém no futuro dizer eu não sabia que tinha reunião, né? Então, assim, além disso, tornar aquele momento um pouco mais atrativo, não tão desgastante, cuidar com aquelas questões de picuinha, de fofoca, de questões que são fora do âmbito da administração, porque é óbvio que não vai se agradar uma coletividade, isso a gente não tem como alcançar. Mas um trabalho transparente, com participação, com envolvimento, como ela disse, convidando lá no grupo lá, quem tem vontade de repente ajudar na pracinha que quebrou alguma coisa, isso faz com que as pessoas comecem a ver que vale muito mais a pena trabalhar em conjunto do que deixar as coisas se desfazerem, porque o patrimônio é da coletividade. Né? Quando você pensa em vender um imóvel, até valorizar o seu imóvel, faz parte de todo o conjunto, não é só o seu apartamento, a sua casa de dentro, de fora para dentro, é o conjunto todo. Porque o objetivo também, claro que existe um pouquinho de maldade do síndico, não vou negar. O que acontece? Essa pessoa que, por exemplo, me ajuda muito lá, ele não tem criança. Uhum.
Isso é para envergonhar um pouquinho aquele pai, aquela mãe que estão todo dia lá na pracinha vendo as coisas caindo e não pega uma chave para arrumar. Quer dizer, eu tenho meu filho lá e ele não tem filho, ele vai lá fazer. São Entendeu? exemplos, Seu né? senso comum, Exemplos, seu senso de As pessoas coletividade. têm que aprender pelos exemplos, pelas coisas Exatamente, boas. exatamente. Senso de Infelizmente, coletividade. nós estamos terminando o nosso programa. O assunto estava ótimo. Quero agradecer aqui a participação da dona Ione. Muito obrigada. Alexandra, nossa gerente de condomínios, doutora Sandra. Acesse o nosso site para acompanhar nossa agenda de eventos, www.casadosíndicos.com.br, telefone 3476-2700 e até o nosso próximo programa. Muito obrigada.